Olá, como vai? Tudo bem? Eu me chamo Terno Mota. Iremos para o módulo técnico. Iremos abordar assuntos relacionados aos equipamentos. Iremos fazer uma apresentação de forma global, como funciona o conjunto fotovoltaico, a usina solar. E depois iremos abordar elemento por elemento. Nós temos aqui nossa sede, aqui na região de Feira de Santana, condições de fazer apresentações presenciais. Então seria também interessante, mesmo que você não esteja próximo, é importante que você venha, e você que está um pouco mais distante, você vir aqui em algum momento para poder acompanhar algumas nossas instalações aqui na região, ou quando você fechar o seu negócio aí na região, você acompanhar a instalação com os nossos profissionais que são altamente capacitados, eles vão te dar ali todo um treinamento ali presencial. Então, o que é a usina solar? A usina solar, meus amigos e amigas, é como fosse um exemplo, um carro. Um carro é composto por diversos equipamentos. Esse conjunto de peças é que compõe um carro. Nós iremos aqui abordar peça por peça dessa usina fotovoltaica. Aqui nós temos aqui os componentes de um painel solar. O painel solar ele é composto por várias peças. A principal dela são as células de silício, elas que conduzem a eletricidade. Quando a luz solar entra em contato com os semicondutores, é gerado a corrente elétrica. Mas o módulo fotovoltaico ele vem com outras peças para sua proteção, que é o alumínio em volta, vem um vidro temperado, aí vem um encapsulamento com EVA, uma espécie de EVA, e vemos também outro encapsulamento com EVA para proteger a célula e as proteções da parte de trás do módulo fotovoltaico. Então, assim se compõe um painel solar. Esse é o efeito fotovoltaico. Uma grande revolução do homem foi descobrir que a luz solar em contato com equipamentos semicondutores eram capazes de produzir corrente elétrica. Olha só que benefício. Todos os dias o sol aparece para nós. E todos os dias é possível gerar energia. Com um equipamento que não tem peças móveis, são peças fixas, então o desgaste é muito baixo. É muito baixo. Então, nesse fluxo vai existir uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela pode ser direcionada para os equipamentos. Só que os nossos equipamentos convencionalmente são com equipamentos de corrente alternada e nas placas é gerada uma corrente contínua, em formato contínuo. Para isso, é necessário utilizar alguns equipamentos para transformação. No nosso modelo, que nós mais utilizamos para redes on-grid, que iremos abordar sobre redes on-grid e off-grid. On-grid são conectadas à rede da concessionária. Esses são necessários utilizar inversores. Esses inversores, eles pegam essa corrente contínua e transformam em corrente alternada, que pode ser alimentados os equipamentos da casa, da residência, e o excedente pode ser destinado à rede da concessionária. Tudo isso feito ali um controlamento através do inversor. Aqui nós temos aqui o modelo, né, sistema on-grid versus off-grid. Esse é o modelo do formato on-grid, que é conectado à rede da concessionária, né? Digamos aqui a rede da concessionária. Então você tem aqui os painéis em cima de uma residência, recebendo a iluminação ali, né? Então essa energia gerada vai para esse equipamento aqui, um lado aqui que se chama o inversor, que destina essa energia para os equipamentos eletrônicos, elétricos da residência, e o excedente vai aqui para o medidor. O medidor, vocês também terão uma aula sobre isso aqui,
é um medidor diferente. Ele se chama bidirecional. Por que bidirecional? Porque ele vai medir tanto o que vem da concessionária para dentro da casa, como vai medir também o que foi gerado aqui, não foi consumido pela casa e foi para a concessionária. Então ele faz essas duas medições, tanto o que entra como o que sai. O que entra como consumo e o que sai como créditos, como geração. Então é bem interessante esse modelo aqui de medidor, porque tem essa dupla capacidade de medição. Não apenas o consumo, mas também a geração. Aqui nós temos os principais componentes da usina fotovoltaica, que são os painéis. Aqui vocês estão os painéis. Aqui temos os inversores, que fazem esse processo de transformação de corrente contínua para corrente alternada. A string box, que é, digamos assim, é como se fosse uma caixa de proteção. Nessa caixa eu gravei uma aula mostrando aqui sobre os equipamentos que contém aqui, que são os DPS e os disjuntores. Nessa aula que já gravei, vai vir logo na sequência, explica o que é um DPS, qual a função do DPS e qual a função do disjuntor. Tudo isso aqui você vai ter essa informação, esse conhecimento. Já adianto que muitas dessas proteções já vêm dentro do próprio inversor, mas nós aqui trabalhamos em um formato de ter proteções sobressalentes para garantir a vida útil, você estender a vida útil desses equipamentos e evitar dores de cabeça, como, se um exemplo, um equipamento desse para, ele tem que ir para assistência, ele tem garantia de 10, 15 anos. Só que nesse período, você não tem o equipamento enquanto ele vai para manutenção. Não é verdade? O equipamento foi para manutenção. Enquanto isso, você fica sem. Então, nós colocamos mais proteções para evitar situações como essa. Aqui nós temos os cabos e conectores. Os cabos não são apenas de cobre, eles têm outros tipos de ligas de metais nesses cabos para dar melhor condutividade. Então, não é qualquer tipo de cabo que vai em uma usina fotovoltaica. Os cabos de cobre não têm boa performance quando se fala em corrente contínua. Então, tem que ser um cabo específico para energia solar. Esses cabos eles têm uma dupla proteção contra os raios solares, porque normalmente podem ficar expostos ao tempo. Então, ele tem uma dupla proteção de UV para resistir mais tempo exposto ao solo, ao tempo, ao sol, no caso. E os conectores, isso aqui, pessoal, é uma peça importantíssima. Tanto quanto a sua qualidade, quanto na hora da execução da montagem do conector. Casos onde houve incêndio, foi por má conexão. Equipamentos de baixa qualidade pode gerar aquecimento e gerar incêndios. A energia solar não é como a energia de corrente alternada. Tem que ter muito mais cuidado e então a montagem e instalação tem que ser feita por profissionais altamente qualificados. Nós temos aqui aulas específicas sobre isso aqui, sobre conexão, porque é um fator muito importante nas instalações. E a fixação? A fixação ela pode ser feita em laje, telhado cerâmico, fibrocimento, de zinco, né, o metálico, ou sobre o solo. Então, a fixação também é um componente muito importante. Ele tem que ser resistente ao tempo e tem que ser resistente às questões climáticas, a ventos fortes. Então, tudo isso aqui é pensado, pesquisado para atender da melhor forma aqui o cliente e a sua usina fotovoltaica. Aqui nós temos um formato de usina off-grid, um sistema off-grid. Ele, pessoal, ele utiliza as placas fotovoltaicas. Em vez de ter aqui direto o inversor, vai ter um controlador de carga que vai alimentar baterias
E esse controlador de carga pode ser aqui já enviado para tomadas. Mas tem que ter todo um controle aqui, porque não tem o auxílio da rede da concessionária. Então, depende muito do dimensionamento das baterias para ver se é possível alimentar determinada carga, seja bomba, seja residência, ou um exemplo, uma casa onde não tem uma rede da concessionária, mas quer ligar um ar-condicionado, tem que ter equipamentos melhores, como controladores de carga e inversores, para poder suportar, né, e atender bem os equipamentos sem que haja falha ou queima. Então, sistemas off-grid têm que ser muito bem dimensionados, tanto quanto a quantidade de painéis, quanto a quantidade de baterias. Esse é o formato off-grid, porque ele não é conectado à rede da concessionária. Ele é um circuito isolado da rede da concessionária. Aqui nós teremos aqui uma aula explicando sobre o que é potência. Preparei todo um modelo, pessoal, explicando como você vai dimensionar uma conta de energia manualmente. Você vai ter todo o suporte para fazer um orçamento de energia solar aqui com a nossa equipe. Você vai pegar alguns dados que nós necessitamos e aí em torno aí de 10, 20, no máximo 30 minutos, conforme demanda, você vai ter um orçamento todo prontinho no Zap, no próprio WhatsApp. É o tempo que você vai conversando com o cliente ali, o orçamento vai ficar pronto e você já vai poder fechar negócio naquele mesmo momento. Então, vou apresentar o que é potência, o que é irradiação, o que é inclinação de placa, tudo isso você vai ter para poder entender como é que funciona um dimensionamento. O dimensionamento mesmo, só dá para fazer através de software, porque são muitas variáveis, mas tem como se fazer estimativas de quanto a pessoa pode gerar, de quanto é necessário de equipamentos ali de forma manual. Mas um cálculo preciso somente com softwares específicos para energia solar. Aqui, o que é necessário para ter um dimensionamento de forma breve no sistema fotovoltaico? A conta de energia para entender qual é o consumo médio dele mensal. A irradiação local, cada cidade tem uma irradiação. Então esse dado nós pegamos em sites específicos. E as perdas do sistema. O que é que está contido nas perdas dos sistemas? Perdas por transformação, perdas por inclinação, perdas por direcionamento. Tudo isso é levado em consideração na hora de fazer o dimensionamento de uma usina fotovoltaica. Não é apenas pegar a placa, quanto uma placa gera, não. Tem outros fatores que tem que se levar em consideração, porque senão a conta não fecha.